En el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, tudo era coberto pela escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus ficou feliz com o que viu. E então ele separou a luz das trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o primeiro dia. E Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas. E o firmamento apareceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o segundo dia. E Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça a terra. Deus chamou ao lugar seco terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus disse: sobre a terra germinem plantas que contenham sementes de árvores frutíferas. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o terceiro dia. E Deus disse: façam-se luzeiros nos céus, para separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para marcar o tempo, os dias, os anos e o início das estações. E resplandeçam nos céus para iluminar a terra. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. E fez também as estrelas. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o quarto dia. E Deus disse: que as águas borbulhem com uma multidão de seres vivos. E então Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que se movimentam nas águas. Os pássaros que voam nos céus e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus ficou feliz com o que viu e disse: cresçam e se multipliquem, encham as águas do mar e os céus sobre a terra. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o quinto dia. E Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, selvagens e répteis. E assim se fez. E Deus ficou feliz com o que viu. E Deus disse: e agora façamos o homem, façamo-lo à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar,
as aves dos céus e todos os animais domésticos, selvagens, grandes e pequenos. E Deus disse ao homem: Eis que lhe dou toda a erva que produz semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que lhe sirvam de alimento. E a todos os animais da terra e aves dos céus, eu dou a erva verde por alimento. E Deus disse ao homem: Você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore que cresce no meio dele. Ela é a árvore do conhecimento do que é bem e do que é mal. Se você comer desse fruto, morrerá. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Foi o sexto dia. No sexto dia, Deus terminou o seu trabalho, abençoou este dia e o santificou. E quando Deus fez os céus e a terra, plantou um jardim em Éden, no Oriente. Nele colocou o homem que havia criado. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida em 4 correntes. Eram o Fison, o Geom, o Tigre e o Eufrates. Deus olhou para o homem que colocou no jardim do Éden e disse: Não é bom para você viver só. E ele deu ao homem todos os animais, e em cada um o homem pôs um nome. Mas não se achava para ele uma companhia que lhe fosse adequada. Então o Senhor tomou-lhe uma costela enquanto ele dormia. E dela fez uma mulher e levou-a para o homem. O homem viu a mulher e disse: Ela é carne de minha carne. E Deus disse a eles: Cresçam, multipliquem-se e povoem a terra.
Adão e Eva tinham desobedecido a Deus e esconderam-se de sua presença. A natureza, os animais, os céus e a terra, todos se voltaram contra Adão. Então Deus disse à serpente: você será maldita. Porei ódio entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Disse também à mulher: você dará à luz com dores, seus desejos a impelirão para o seu marido, e você estará sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: com o suor do seu rosto, você tirará da terra o seu sustento, até que volte à terra de que foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornará. E o Senhor fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles, e expulsou-os do jardim do Éden.
Ó Senhor, perdoai nossos pecados. Pegue esta camurça. Adão, por que não o deixa em paz? Pegou só um pouco.
Este é nosso filho, Caim. E vós sois nosso Deus. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, el libro del Génesis, capítulos 1 al 3. Para saber más, Las primeras páginas de la Biblia se abren con el libro del Génesis, que habla de la creación del mundo y de los orígenes de la humanidad. ¿Qué significa Génesis? Es una palabra griega que quiere decir origen. Es la traducción de la palabra hebrea Bereshit, es decir, en el principio. Precisamente la palabra original con la que se abre el libro más leído en el mundo. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Quién escribió esto y cuándo? Los estudiosos afirman que estas palabras fueron escritas hace 2500 años. Pero lo que se cuenta, la creación del universo, sucedió muchos millones de años antes. Se desconoce el autor o autores. En verdad, se trata de una historia antiquísima, como la de otros pueblos, por ejemplo, los sumerios, asirios y egipcios. Dios creó el mundo en 7 días. ¿Es posible? Claro, para Dios todo es posible. También podemos entenderlo como una cifra convencional que los estudiosos definen como un género literario. En efecto, 7 son los días de la semana, que en la tradición hebrea representaban una unidad elemental de tiempo. Así, decir en 7 días significaba en un espacio de tiempo muy breve pero intenso. Al 6.º día, Dios creó al hombre. ¿Pero por qué motivo le llamó Adán? En la lengua hebrea, Adán significa hombre. También el nombre de Eva tiene un significado simbólico. En hebreo significa aquella que da la vida, es decir, madre. Dios creó su jardín del Edén en una apartada región de Oriente y colocó allí a Adán. De hecho, Edén en hebreo significa jardín. Estaba situado entre 4 ríos, el Tigris, Éufrates, Gihón y Pisón. Se trata probablemente de ríos que hace 3000 años estaban considerados como los más ricos en caudal. Los 2 primeros delimitaron Mesopotamia, cuna de la civilización occidental y punto de contacto con la oriental. De dónde estuvieron los otros 2 no se tienen noticias. Hay teorías que los relacionan con 2 de los ríos más grandes de la actualidad, el Nilo y el Ganges.